todo mundo ou quer emagrecer um pouquinho ou quer uma vida mais saudável. Eu me incluo na lista, todo mundo sabe. Até a doutora Karen se inclui na lista, né? Com certeza. Todo mundo quer ficar mais saudável, mais bonito, ter um corpo melhor. E tem várias dietas que a gente sabe que às vezes aparecem, algumas fazem mais sucesso. E tem uma que está chamando a atenção, que é a dieta low carb. Se você não sabe o que é, tem um especialista no assunto. Doutora Karen, o que é a dieta low carb? É uma dieta com uma ingestão de carboidrato reduzida, né, do que o comum que se preconizava antigamente. Então ela pode conter, a média é de 20 a 40% de carboidrato na ingestão total diária, né, não a 70% que a gente recomendava antes. E uma ingestão, a fonte de energia principal dentro dessa dieta é a gordura e não o carboidrato, né? Então essa é a grande mudança. Então é low carb. Low, para quem não sabe em inglês, é baixo. Isso. Então não é zerar carboidrato. Quando zera é outro tipo de dieta. Isso, né? A gente tem a dieta cetogênica que tem menos carboidrato ainda, mas assim, zerar é quase que impossível, né? Porque tudo nessa vida tem carboidrato. Tem carboidrato, né? Diz que é mais fácil você perdoar ex-namorado do que você fazer dieta sem carboidrato, né? Porque uma coisa é difícil. Tudo tem. Tudo tem. Existe uma regrinha para facilitar a vida de quem faça dieta low carb? Uma regra? Para comer, porque é muito difícil fazer dieta. Ainda mais quem trabalha, corre, tem filho, estuda. Quando a gente fala no low carb, hoje ele está sendo visto não como uma dieta, mas como um conceito. Por quê? Se você pegar o homem ancestral há 10 mil anos atrás, o que ele comia, né? Se você pensar numa floresta, comia bicho, né, da caça e algumas plantas. Então você não consegue ver numa floresta, por exemplo, você vai na Amazônia, você entra dentro da floresta, você não consegue ver a quantidade de carboidrato livre de uma forma solta. Então é uma coisa mais rara, é como se fosse uma sobremesa mesmo, é um bombonzinho da natureza, entendeu? Então a nossa fisiologia, ela foi feita para esse tipo de alimentação, ou seja, a nossa principal fonte de energia deveria ser a gordura. E quando a gente faz isso, a gente muda o nosso mecanismo, o nosso metabolismo, ou seja, você começa a produzir açúcares ou energia, digamos assim, a partir das cetonas, né? Então é diferente da via glicolítica. Então quando você entra dentro desse estilo de vida, você está treinando o seu metabolismo a utilizar a gordura como fonte de energia e não como reserva só, né? Porque quando você come muito carboidrato, a gordura ela entra como reserva. E se você extrapolar nas calorias, digamos assim, você começa a engordar, né? Dentro desse conceito, a gente não pensa mais em caloria. A gente pensa em valor nutricional dos alimentos. Então, assim, o ideal é que, dentro desse conceito, a sua fonte primária de energia seja as gorduras naturais, né? Não são qualquer tipo de gordura. O que é uma gordura natural? Você pensar o que a natureza traz. Então, o que a natureza traz? Ela traz o animal, ela traz algumas frutas oleaginosas, vamos pensar no coco, no abacate, uma gordura excelente. As castanhas, gorduras excelentes, né, que são fontes de gorduras. Então, esse tipo de gordura deveria ser a nossa principal fonte de energia dentro desse conceito. E a proteína, ela continua com as mesmas recomendações, né? Você não pode extrapolar nas proteínas, sim, porque senão você também você faz açúcar a partir das proteínas e aí ela vira glicose. Então, você também não entra em cetose. Então, isso é um erro muito comum. E vai para acúmulo? Vai para acúmulo. Então, assim, não pode estourar nas proteínas também, né? E aí o carboidrato, ele fica como enfeite da dieta. E aí o tipo do carboidrato também é super importante, porque você não quer estimular a sua insulina, né? Então, o carboidrato de índice glicêmico menor, para não estimular a sua insulina, é aquilo que você deve escolher. Então, assim, é uma fruta azedinha, tipo morango. Quanto mais azedinho, ok, né? Menos, as frutas muito doces. Quanto mais azedinha, menos frutose, menos açúcar, né? Porque frutose... Menos medidas. Exato. Os vegetais, né? Que também vão ser as fontes de carboidrato dentro desse conceito. Então, quando você coloca os vegetais e você coloca algum tipo de fruta, mesmo que nesse aspecto, você já tem uma ingestão suficiente de carboidrato para você manter as funções. Não precisa mais do que isso, de via de regra, né? Daí a gente para pensar na nossa dieta, né? Do dia a dia, que acorda, come um pão francês, que né? Trigo puro já vai pro acúmulo. É arroz, feijão, é massa, é muito carboidrato. São muito excesso. Não, excesso de tudo, né? Se for ver até as frutas. Suco de fruta de caixinha,
veneno puro, né? Assim, pensando, frutose, eu tenho um amigo que fala assim, que quando Deus dá o veneno, ele dá o antídoto, né? Porque a frutose não é um bom açúcar para o organismo, por incrível que pareça. Olha. Só o fígado capta a frutose. Então, ele em excesso é um dos piores açúcares que tem. É o que causa esteatose hepática, que é aquela gordura acúmulo de gordura, né, no fígado, que não depende de álcool. É o que aumenta triglicérides, é o que aumenta os níveis de colesterol. Então, não é a gordura que aumenta o colesterol, né? E você aí comendo assim, empanturrando de fruta e achando que tá super saudável. Exatamente. Então, assim, a gente fala que, claro, que depende, cada caso é um caso, né? Existem necessidades diferentes, mas ninguém, se você pensar dentro da fisiologia, ninguém necessita mais do que 40% de carboidrato de boa qualidade dentro de um dia, nem criança. E existe uma regrinha que é muito fácil para quem tá na rua, nessa correria, que é, em termos populares, nasceu enfiadinho na terra, fuja. Corra para as montanhas. Cenoura tem carboidrato. A batata todo mundo sabe, né? Aquela batatinha frita não pode. Só muito de vez em quando uma batata ainda cozida. A fritura não. Mas batata, mandioca, beterraba, mandioquinha, tudo isso a gente consome todos os dias e não presta atenção. Né? Exatamente. E isso ainda são tipos de fontes de carboidrato, se você for pensar, que são naturais e até boas se você comparar com a população em geral, né? Mas não entra no estilo low carb. Quando você está pensando em perda de peso, esses alimentos devem ser evitados, né? Porque senão você não entra em cetose. Se você está pensando em saúde, eu diria que hoje é o padrão ouro para se ter saúde, né? De você pegar um indivíduo que não tem nenhum tipo de patologia e ele quer ter mais qualidade de vida. Então, esse hoje seria uma recomendação porque era o que os nossos ancestrais faziam. Então não tem nada de muito uau. Esse termo ficou famoso porque hoje a quantidade de estudos que tem saindo comprovando essas teses são muito grandes. Então, de fato tem afirmado, mas era o que o homem já sempre fazia, era o que tinha mais disposto ali para ele comer, né? Então essa coisa, por exemplo, até de comer a cada 3 horas, às vezes eu até monto o esquema para o paciente para comer de uma forma frequente até ele aprender a comer. Por quê? Você acha que se a gente fizesse jejum a gente ia morrer? Então ninguém estaria aqui, né? Porque na época que eles caçavam, tinha dia que não tinha nada para comer, né? Então ficava assim, fazia o jejum obrigatório, né? Então hoje a gente fala do jejum intermitente. Então hoje a gente mimetiza, né? Ou seja, imita aquilo que já sempre foi feito para o homem. Então é por isso que dá tão certo, né? É uma coisa mais natural. Isso tem começo, meio e fim? Não tem. Você tem que se habituar a comer dessa forma, né? São trocas, eu falo que são trocas de ingredientes. Então na sua casa você fazia bolo com farinha de trigo. Hoje você vai fazer bolo com farinha de coco, com farinha de amêndoas, né? Você, sei lá, usava um tipo de fruta. Hoje você vai trocar o tipo de fruta. E apesar que, assim, quando você pensa em parar de emagrecer, você até pode voltar a comer sua banana, entendeu? Entrar um pouquinho mais de carboidrato, dependendo do nível que você está e que saúde e qual que é o seu objetivo. Mas nunca pensar em voltar para trás naquele estilo, né? Porque é aquilo que adoece. É daqui para frente. É daqui para frente.